3 homens, uma câmera escondida e um plano cruel. Expor o colega de trabalho, bom demais para ser verdade, em um encontro às cegas com uma mulher surda. Eles tinham certeza de que finalmente veriam a máscara cair. Mas o que aquela câmera capturou naquela noite não foi o que esperavam. Foi algo que os quebraria por dentro e mudaria tudo para sempre. Antes de continuarmos, nos conte, de onde você está nos assistindo? Adoramos saber o quão longe nossas histórias viajam. E se você acredita que todas as pessoas merecem ser respeitadas por quem são, deixe agora o seu like e fique até o final dessa linda história que nos mostra que somos todos iguais. Agora vamos voltar de onde paramos. A luz vermelha do celular piscava discretamente. Bruno ajustou o ângulo pela 3ª vez, escondendo o aparelho atrás do cardápio em pé na mesa. À sua direita, Rafael tamborilava os dedos nervosamente sobre a toalha branca do restaurante, enquanto Gustavo verificava o horário no relógio pela 5ª vez em 2 minutos. Ele vai chegar, Bruno murmurou, sua voz carregada de uma certeza venenosa. Felipe Costa nunca quebra uma promessa. É a marca registrada dele, lembra? O homem íntegro, o defensor da inclusão, o pai exemplar. As últimas palavras saíram revestidas de sarcasmo. Rafael engoliu seco. Você tem certeza disso, Bruno? Quer dizer, se ele descobrir que fomos nós, não vai descobrir. Bruno o cortou com frieza. O perfil é falso. Usamos fotos de banco de imagens e meio temporário. Somos apenas 3 colegas jantando num restaurante qualquer. Pura coincidência estarmos aqui na mesma noite que ele tem um encontro às cegas. E a garota? Gustavo perguntou baixo. Camila. Ela realmente não sabe que é parte disso. Ela é real. O perfil dela é real e ela realmente acha que está conhecendo alguém interessante. Bruno sorriu de forma que não alcançava os olhos. A única coisa que omitimos no perfil que enviamos para o Felipe foi um pequeno detalhe. Ela é surda de nascença. Os 3 ficaram em silêncio por um momento. O restaurante Bistrô das Águas era elegante sem ser pretensioso, com suas mesas de madeira escura, luminárias que projetavam uma luz âmbar suave e grandes janelas que davam para o movimentado bairro de Pinheiros, em São Paulo. Era exatamente o tipo de lugar que alguém escolheria para uma primeira impressão positiva. Quando ele perceber, Bruno continuou, inclinando-se para a frente. Quando ele ver que ela é surda e entender que foi enganado, vai revelar quem realmente é. Vai inventar uma desculpa, vai demonstrar desconforto, talvez até seja grosseiro. E nós vamos ter tudo gravado. E depois? Rafael perguntou, embora já soubesse a resposta. Depois, enviamos o vídeo anonimamente para o fórum interno da empresa. A diretoria vê, todo mundo vê. E quando a vaga de gerente sênior for decidida na semana que vem, eles vão pensar 2 vezes antes de promover alguém que prega inclusão, mas não consegue nem aguentar um jantar com uma pessoa surda. Gustavo mexeu desconfortável na cadeira. Mas e se ele não fizer nada de errado? Bruno o encarou com aqueles olhos escuros e calculistas. Todo mundo tem um limite, Gustavo. Todo mundo. Felipe Costa construiu uma reputação inteira em cima de defender minorias, de falar sobre empatia, de ser o bonzinho da empresa. Mas ninguém é assim de verdade. Ninguém aguenta quando a coisa fica inconveniente. Hoje à noite, vamos provar isso. Naquele exato momento, a porta do restaurante se abriu. Felipe Costa entrou, e o coração de Bruno acelerou. O plano estava em movimento. Felipe não parecia alguém preparado para um encontro romântico. Parecia alguém sendo arrastado para um. Usava uma camisa azul marinho simples, calça jeans escura e tinha aquela expressão de quem estava questionando todas as escolhas de vida que o levaram até ali. Seus olhos castanhos escanearam o ambiente com uma mistura de nervosismo e resignação. Boa noite. A anfitriã do restaurante cumprimentou com um sorriso profissional. Tem reserva? Sim, em nome de Felipe. Mesa para 2. Sua voz era grave, gentil. Estou esperando alguém. Encontro às cegas, na verdade. Ah, que romântico. Por aqui, por favor. Enquanto Felipe era conduzido até uma mesa próxima à janela,
Bruno pegou seu celular e apertou o botão de gravar. Rafael e Gustavo trocaram olhares tensos. A mesa de Felipe ficava a apenas 3 mesas de distância da deles, com um ângulo perfeito para a câmera. Felipe se sentou, ajeitou a cadeira e, por um breve momento, fechou os olhos e respirou fundo. Seus dedos tamborilavam na mesa, um ritmo ansioso que denunciava mais do que 1000 palavras. Ele não queria estar ali. Não realmente, mas estava. Na verdade, Felipe tinha sido praticamente coagido por seu melhor amigo, Daniel, a criar um perfil em um aplicativo de encontros. Já faz 3 anos, cara, Daniel havia dito 2 semanas atrás, enquanto tomavam cerveja no apartamento de Felipe. Marina não ia querer que você passasse a vida sozinho. E Luana precisa ver que o pai dela ainda sabe viver. Felipe havia resistido. Criado perfil só para Daniel parar de encher. Deslizado sem interesse em dezenas de perfis. Até que apareceu o de Camila. Designer gráfica, 32 anos, sorriso genuíno nas fotos, biografia que falava sobre a marca Fé, ilustração digital e documentários de natureza. Havia algo nos olhos dela nas fotos, uma profundidade que o fez pausar. O match veio rápido. A conversa fluiu melhor do que ele esperava. E quando ela sugeriu se encontrarem pessoalmente, Felipe, surpreendendo a si mesmo, aceitou. Agora, sentado naquele restaurante, com o estômago embrulhado e a mente gritando que isso era um erro, Felipe se perguntou pela 1000ª vez o que diabos estava fazendo. Luana estava em casa com a babá, provavelmente assistindo desenhos antes de dormir, inconsciente de que o pai estava tentando, desajeitadamente, voltar a ter uma vida. Será que ela vai gostar de mim? Felipe pensou, e imediatamente se sentiu ridículo. Ele tinha 35 anos e estava nervoso como um adolescente. Do outro lado do restaurante, Bruno observava cada movimento. "Olha ele", sussurrou para os outros. "Todo nervoso, todo certinho. Vamos ver quanto tempo dura essa fachada." Eram 19h12 quando Camila Alves atravessou a porta do bistrô das Águas. Ela era exatamente como nas fotos, só que de alguma forma mais viva, mais presente. Cabelos castanhos longos caíam em ondas naturais sobre os ombros. Vestia um vestido de linho verde água que combinava com a leveza do início da primavera paulistana. Seus olhos verdes escanearam o ambiente com cuidado, uma atenção meticulosa que Bruno, de sua mesa, ainda não conseguia interpretar. Felipe se levantou imediatamente quando a viu, e algo no peito dele se apertou. Ela era linda, mas não era só isso. Havia algo na forma como ela se movia, como o observava, que despertou nele um senso de familiaridade que ele não conseguia nomear ainda. A anfitriã se aproximou de Camila. "Boa noite. Está procurando alguém?" Camila olhou diretamente para o rosto da mulher, seus olhos fixos nos lábios dela. "Sim", ela respondeu, sua voz clara, mas com aquela modulação particular, aquele jeito ligeiramente diferente de pronunciar as palavras. "Tenho uma reserva. Encontro às cegas. O nome é Camila." E foi naquele exato momento, vendo a forma como ela lia os lábios, como respondia com aquele padrão vocal específico, que Felipe entendeu. Ela era surda. O mundo ao redor dele pareceu desacelerar. Não por choque, não por desconforto, mas por reconhecimento, por memória. Pela voz do seu pai ecoando na cabeça dele. "Felipe, meu filho, quando você sinaliza, você não está apenas movendo as mãos. Você está abrindo portas." Na mesa dos 3 colegas, Bruno se inclinou para a frente, os olhos brilhando com antecipação cruel. "Agora", ele sussurrou. "Agora vem a parte boa. Olha a cara dele. Ele percebeu." Rafael segurou a respiração. Gustavo desviou o olhar, quase como se não quisesse testemunhar o que estava por vir. A anfitriã conduziu Camila até a mesa de Felipe. Ele estava de pé, imóvel, os olhos fixos nela. Por uma fração de segundo, Camila hesitou. Era aquela hesitação que ela sempre sentia, aquele momento de: será que ele vai reagir bem ou mal? Ela havia aprendido a ler microexpressões,
a detectar desconforto antes mesmo que as pessoas percebessem que o sentiam. Mas em Felipe, ela não viu desconforto. Ela viu algo que parecia reconhecimento. Camila? Felipe disse. E então, antes que ela pudesse responder, ele fez algo que ninguém no restaurante esperava. Ele levantou as mãos. Seus dedos se moveram com fluidez absoluta. Cada sinal preciso, natural, fluente. Sua expressão facial mudava conforme os sinais, do jeito que só quem cresceu sinalizando sabe fazer. Não era performance, era língua materna. É um prazer te conhecer pessoalmente. Você ficou ainda mais linda do que nas fotos. Libras. Felipe estava sinalizando em libras. Camila congelou completamente. Seus olhos se arregalaram, a boca se abriu levemente em choque puro. Por 3 segundos inteiros, ela não se moveu, não respirou, apenas olhou para aquelas mãos sinalizando com uma fluência que ela nunca em 32 anos de encontros desastrosos e decepções românticas, tinha experimentado em um primeiro encontro. Do outro lado do restaurante, o celular de Bruno quase caiu de suas mãos. O que ele está fazendo? Rafael murmurou, incrédulo. É linguagem de sinais. Gustavo respondeu, sua voz carregada de confusão. Ele sabe linguagem de sinais? Bruno não respondeu. Não conseguia. Sua mandíbula estava travada. Seus olhos fixos na cena que deveria ter sido um desastre e que, de alguma forma, estava se transformando em algo completamente diferente. As mãos de Camila finalmente se levantaram, tremendo ligeiramente. Ela sinalizou de volta, seus movimentos mais lentos, ainda processando o choque. Você sabe Libras? Felipe sorriu, e foi um sorriso genuíno, caloroso. Meu pai era surdo. Cresci sinalizando. É minha primeira língua, na verdade. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas instantaneamente. Ela cobriu a boca com uma mão, a outra ainda no ar, congelada no meio de um sinal incompleto. E então, para total surpresa de Felipe, ela começou a chorar. Não de tristeza, de puro alívio. De algo que ela nem sabia que estava esperando a vida toda. Felipe, instintivamente, deu um passo à frente, sua expressão mudando para preocupação. Você está bem? Eu disse algo errado? Camila balançou a cabeça freneticamente, limpando as lágrimas e rindo ao mesmo tempo. Não. Você disse tudo certo. É que ninguém nunca... Ela parou, recompôs-se e sinalizou com mais firmeza. Ninguém nunca soube Libras antes. Não em um primeiro encontro. Não sem eu ter que pedir ou explicar. Felipe puxou a cadeira para ela, uma gentileza natural, e esperou que ela se sentasse antes de voltar ao seu lugar. A anfitriã observava a cena com um sorriso emocionado, os olhos também brilhando. Posso te confessar uma coisa? Felipe sinalizou, inclinando-se levemente sobre a mesa. Eu estava nervoso demais para estar aqui hoje. Não saio há 3 anos, mas agora... Ele pausou, seus olhos encontrando os dela com uma sinceridade rara. Agora estou feliz por ter vindo. Camila sorriu através das lágrimas. Eu também. Na mesa, 3 distâncias de distância, Bruno largou o celular sobre a mesa com um baque surdo. Seu rosto havia perdido toda a cor. Rafael tinha as mãos na cabeça, puxando os próprios cabelos em descrença. Gustavo simplesmente olhava, boquiaberto para a cena que estava se desenrolando. Isso não pode estar acontecendo. Bruno sussurrou, mais para si mesmo do que para os outros. Ele não pode. Ele não devia... Mas está acontecendo, Rafael respondeu, sua voz fraca. Bruno, eles estão realmente se conectando. E estavam. Felipe e Camila conversavam com as mãos como se fossem velhos amigos, a linguagem fluindo entre eles com uma naturalidade que fazia parecer que o resto do restaurante havia desaparecido. Ela ria, ele sorria. Ela sinalizava algo animado, e ele respondia com igual entusiasmo. Não havia hesitação. Não havia constrangimento.
Não havia nada além de duas pessoas se descobrindo. O garçom chegou, claramente sem saber como proceder. Felipe percebeu, olhou para Camila e então olhou para o garçom. Ela lê lábios muito bem. Felipe disse em voz alta, mas eu posso interpretar se for necessário. Não precisa, Camila disse em voz alta, olhando para o garçom e articulando com clareza. Vou querer o risoto de fungo e uma água com gás, por favor. E eu vou de salmão grelhado, Felipe adicionou, e uma limonada. Enquanto o garçom anotava e se afastava, Bruno se levantou abruptamente de sua cadeira. Vou ao banheiro, ele disse, sua voz tensa. Sem esperar resposta, caminhou rapidamente em direção aos fundos do restaurante, deixando Rafael e Gustavo para trás. Dentro do banheiro, Bruno apoiou as mãos na pia de mármore e encarou seu próprio reflexo. O rosto que o encarava de volta estava pálido, tenso, os olhos injetados de uma raiva que agora se misturava com algo pior. Dúvida. Ele não pode ser real, Bruno sussurrou para seu reflexo. Ninguém é assim. Ninguém é genuinamente bom. Mas naquele restaurante, naquela noite com uma câmera ainda gravando e dois colegas assistindo em silêncio atordoado, Felipe Costa estava provando exatamente o oposto. E o plano cruel de 3 homens estava começando a desmoronar antes mesmo de realmente começar. Quando Bruno voltou do banheiro, o jantar já havia sido servido. Felipe e Camila conversavam animadamente, suas mãos dançando no ar entre garfadas. Ela ria de algo que ele havia sinalizado, uma risada genuína que fez outras pessoas no restaurante sorrirem sem entender o porquê. Bruno se sentou pesadamente, pegou seu celular e verificou a gravação. Ainda estava rodando. 4 minutos e 37 segundos de... O que exatamente? De Felipe Costa sendo exatamente quem ele dizia ser. A gente deveria ir embora, Gustavo sussurrou, claramente desconfortável. Isso não está certo, Bruno. Olha para eles. Ele não está fingindo. Você não sabe disso, Bruno retrucou, mas sua voz havia perdido a convicção anterior. Pode ser uma performance muito boa. Rafael balançou a cabeça lentamente. Ninguém é tão bom ator assim, cara. Você viu a reação dela? Aquilo foi real. E ele está usando linguagem de sinais como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque para ele é. Uma voz feminina disse atrás deles. Os 3 homens viraram-se abruptamente. A garçonete que os atendia estava ali, segurando uma jarra de água, mas seu olhar estava fixo na mesa de Felipe e Camila. Ela tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, e uma expressão que misturava ternura e algo que parecia conhecimento. Desculpem escutar sem querer, ela disse baixinho, mas eu trabalho aqui há 15 anos, já vi muita coisa, e aquilo ali, ela acenou discretamente com a cabeça em direção ao casal. É especial. Vocês são amigos dele? Colegas de trabalho, Bruno respondeu automaticamente, sua garganta seca. A garçonete assentiu. Então vocês devem saber que ele é uma boa pessoa. Dá para ver de longe. Ela encheu os copos d'água deles e se afastou, deixando os 3 em um silêncio desconfortável. Na mesa de Felipe, o jantar continuava em um mundo paralelo. Camila havia acabado de sinalizar algo que fez Felipe rir, uma risada genuína que iluminou seu rosto inteiro. Você está me zoando, Felipe sinalizou, ainda rindo. Você realmente fez isso? Fiz, Camila confirmou, seus olhos brilhando de diversão. Minha chefe pediu para eu criar um logo para uma empresa de produtos orgânicos. O nome da empresa era Raiz Viva. Eu estava com tanto sono que li errado e passei 3 dias desenvolvendo um logo incrível para Arroz Viva. Um grão de arroz com expressão facial e tudo. E ela gostou? Ela riu por 10 minutos seguidos e depois me deu o resto do dia de folga, mas me fez prometer que eu dormiria mais. Felipe sorriu, observando-a. Havia algo nela que o deixava à vontade de um jeito que ele não sentia há anos. Talvez fosse a Libras fluindo entre eles, criando uma intimidade que o português falado nunca conseguiria replicar. Ou talvez fosse simplesmente ela.
Posso te perguntar uma coisa? Felipe sinalizou, sua expressão ficando mais séria, mais gentil. Claro. Por que você concordou com um encontro às cegas? Não que eu não esteja feliz que concordou. Ele adicionou rapidamente. Mas parece arriscado. Para você, quero dizer. Camila pausou, seu garfo parado no ar. Ela colocou-o de volta no prato e suspirou, suas mãos se movendo mais devagar agora, pesadas com honestidade. Você quer a resposta bonita ou a verdadeira? A verdadeira, sempre. Ela sorriu fracamente. Minha melhor amiga, Juliana, criou o perfil para mim. Meio que me obrigou. Ela disse que eu estava desistindo antes de tentar de verdade. Camila olhou para suas próprias mãos antes de continuar. Já tive alguns relacionamentos. 3, para ser exata. Todos começaram bem. Flores, jantares, conversas até tarde, mas sempre chegava um ponto onde eu deixava de ser uma pessoa e virava um projeto. Felipe franziu a testa. Projeto? Projeto de caridade. A namorada surda que eles ajudavam, que eles aceitavam apesar de tudo, como se minha surdez fosse um defeito que eles eram nobres o suficiente para ignorar. Suas mãos se moveram com uma intensidade crescente. O último cara, há 6 meses, me disse que eu deveria considerar um implante coclear. Não porque eu queria, mas porque faria as coisas mais fáceis para todo mundo, como se eu existisse para ser conveniente. A raiva lampejou nos olhos de Felipe. Ele realmente disse isso? Disse. E quando eu terminei com ele, ele me chamou de ingrata. Camila respirou fundo, recompondo-se. Então sim, encontros às cegas são arriscados, mas encontros normais também são. Pelo menos assim eu poderia avaliar a reação da pessoa em tempo real. Ver se ele ficaria desconfortável, se inventaria uma desculpa, se... Ela parou, olhando diretamente para Felipe. Eu nunca imaginei que alguém ia sinalizar comigo. Felipe estendeu a mão sobre a mesa, pausando a alguns centímetros da dela, uma pergunta silenciosa. Camila olhou para a mão estendida, para o rosto dele, e então colocou sua mão sobre a dele. O toque foi elétrico, mas suave. Eu não vejo defeitos em você, Camila. Felipe sinalizou com a mão livre. Vejo uma pessoa incrível que fala 2 línguas fluentemente, que cria arte, que tem um senso de humor afiado e que está me dando a melhor primeira noite que tive em 3 anos. Os olhos de Camila brilharam novamente com lágrimas, mas dessa vez ela estava sorrindo. 3 anos é muito tempo. É. Felipe hesitou. Depois decidiu ser honesto. Sou viúvo. Minha esposa, Marina, faleceu há 3 anos em um acidente de carro. Eu tenho uma filha, Luana. Ela tem 6 anos. A expressão de Camila suavizou em empatia imediata. Sinto muito. Obrigado. É complicado. Luana é incrível, mas ser pai solteiro não deixa muito espaço para a vida pessoal. Ou pelo menos era o que eu me convencia. Acho que na verdade eu estava com medo. Medo de quê? Felipe olhou para as mãos entrelaçadas. Medo de seguir em frente e sentir que estou traindo a memória dela. Medo de Luana se apegar a alguém e essa pessoa ir embora. Medo de... Ele parou, os olhos encontrando os dela. Medo de sentir algo de novo e não saber lidar com isso. E agora? Camila perguntou suavemente. Agora estou aterrorizado, Felipe admitiu com um sorriso pequeno. Mas também estou feliz, e isso é novo. Do outro lado do restaurante, Rafael tinha o rosto entre as mãos. Eu não aguento mais assistir isso, ele murmurou. Sério, Bruno, a gente precisa parar, deletar o vídeo e ir embora. Bruno não respondeu. Seus olhos estavam fixos na mão de Felipe sobre a de Camila, na forma como eles se olhavam, e algo dentro dele estava se partindo de um jeito que ele não sabia como lidar. Bruno, Gustavo insistiu. Vamos embora, isso já passou dos limites. Finalmente Bruno piscou, como saindo de um transe. Tá bom, ele disse, sua voz rouca. Vamos. Ele pegou o celular, pausou a gravação e os 3 se levantaram.
Enquanto passavam pela mesa de Felipe e Camila rumo à saída, Bruno não conseguiu evitar olhar uma última vez. Felipe estava rindo de algo e Camila estava radiante, e Bruno sentiu algo que não esperava sentir. Inveja. Não da promoção, não do sucesso. Inveja daquela conexão, daquela genuinidade, daquela capacidade de ser vulnerável e presente. Eles saíram do restaurante em silêncio. 2 horas depois, Felipe estacionou o carro em frente ao prédio de Camila em Vila Madalena. A conversa no jantar havia se estendido muito além da sobremesa, fluindo naturalmente para assuntos cada vez mais pessoais. Eles falaram sobre infância, sobre sonhos, sobre medos. Felipe contou sobre seu pai, sobre como crescer em uma casa bilíngue o fez ver o mundo de forma diferente. Camila falou sobre sua família, sobre como seus pais, ambos ouvintes, se esforçaram para aprender Libras e criar um ambiente onde ela nunca se sentisse menos. Agora, parados em frente ao prédio dela, nenhum dos dois parecia querer que a noite terminasse. Obrigada por hoje, Camila sinalizou. Sério, você não tem ideia do quanto isso significou para mim. Tenho que agradecer você por dar uma chance para um pai solteiro nervoso que mal lembra como se comporta em um encontro. Camila riu. Você se saiu muito bem. Luana tem sorte de ter um pai como você. Ela ia gostar de você, Felipe disse, e então pausou, percebendo o peso do que havia acabado de dizer. Desculpa, foi rápido demais? Eu não estava tentando. Felipe, Camila o interrompeu sorrindo. Não foi rápido demais. Foi honesto. E eu gostei disso. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando. Então Felipe reuniu coragem. Você gostaria de sair de novo? Talvez um café no sábado? Adoraria. Felipe sorriu. Aquele sorriso que alcançava os olhos. Ótimo. Então... Sábado. Sábado, Camila confirmou. Ela se inclinou e beijou o rosto dele. Um beijo suave que durou apenas 1 segundo, mas que fez o coração de Felipe acelerar perigosamente. Ele esperou até ela entrar no prédio, acenar pela janela de vidro e desaparecer no elevador. Só então Felipe deixou escapar o suspiro que estava segurando. Eu acabei de ter o melhor primeiro encontro da minha vida, ele disse para o vazio do carro, e então riu, uma risada de descrença e felicidade pura. Enquanto dirigia de volta para casa, Felipe ligou o som do carro e deixou a música preencher o espaço. Pela primeira vez em 3 anos, ele se permitiu sentir esperança. Luana estava dormindo quando Felipe chegou em casa. Ele pagou a babá, uma senhora gentil do prédio que sempre se oferecia para ajudar, e foi direto para o quarto da filha. A menina dormia abraçada ao seu urso de pelúcia preferido, os cachos castanhos espalhados pelo travesseiro. Felipe se sentou na beirada da cama e simplesmente a observou por um momento. Ela era tão parecida com Marina, os mesmos cachos, o mesmo nariz pequeno, a mesma expressão serena quando dormia. Papai, Luana murmurou, abrindo os olhos lentamente. Oi, meu amor. Desculpa te acordar. Volta a dormir. Mas Luana já estava se sentando, esfregando os olhos. Como foi o encontro? A moça era legal? Felipe sorriu. Era, muito legal. Ela é bonita? Muito bonita. E ela sabe Libras, igual a gente. Os olhos de Luana se arregalaram. Sério? Igual a gente aprende quando fala do vovô Antônio? Igual. Na verdade, ela é surda, como o vovô era. Luana processou isso por um momento. Você vai ver ela de novo? Se você deixar, sim. No sábado vamos tomar café. A menina ficou quieta, e Felipe podia ver as engrenagens girando na cabecinha dela. Finalmente, Luana perguntou, sua voz pequena. Você ainda gosta da mamãe? O coração de Felipe apertou. Ele puxou a filha para um abraço. Sempre vou gostar da mamãe, Luana. Sempre. Ela era especial, e o que a gente tinha era especial. Mas... Ele escolheu as palavras com cuidado. A mamãe não ia querer que a gente ficasse triste para sempre. Ela ia querer que a gente fosse feliz. E conhecer pessoas novas. Fazer novos amigos.
Isso não apaga a memória dela. Entende? Luana assentiu contra o peito do pai. Você acha que eu posso conhecer ela? A moça do encontro? Felipe sentiu os olhos arderem. Você gostaria? Acho que sim. Se ela sabe Libras igual a gente, ela deve ser legal. Ela é muito legal. Mas vamos devagar, tá bom? Primeiro eu vou conhecer ela melhor. E se as coisas continuarem bem, aí sim você conhece. Tá bom. Luana concordou bocejando. Papai? Sim. Eu estou feliz que você não está mais triste toda hora. Felipe teve que engolir o nó na garganta. Eu também, meu amor. Eu também. Ele a deitou de volta, arrumou o cobertor e beijou sua testa. Dorme bem, Lua. Dorme bem, pai. Felipe saiu do quarto, deixando a porta entreaberta como Luana gostava, e foi para seu próprio quarto. Sentou-se na cama, pegou o celular e olhou para a última mensagem de Camila. Cheguei em casa. Obrigada pela noite perfeita. Ele digitou de volta. A perfeição foi toda sua. Boa noite, Camila. A resposta veio rápida. Boa noite, Felipe. Já estou ansiosa pelo sábado. Felipe sorriu para a tela do celular como um adolescente apaixonado e, pela primeira vez em muito tempo, deitou-se e dormiu sem o peso da culpa esmagando seu peito. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Bruno estava sentado em seu apartamento vazio, o celular na mão, o vídeo pausado na tela. 5 minutos e 23 segundos de gravação. 5 minutos e 23 segundos que deveriam ter destruído Felipe Costa. Em vez disso, tudo o que o vídeo mostrava era um homem sendo genuinamente gentil, genuinamente conectado, genuinamente... Bom, Bruno passou o dedo pela tela, voltando ao início. Viu Felipe se levantar quando Camila entrou. Viu o momento em que ele percebeu que ela era surda. E viu, pela 100ª vez, o momento em que Felipe levantou as mãos e começou a sinalizar. A expressão no rosto de Camila naquele momento era de pura surpresa e gratidão. E a de Felipe era de alguém que estava em casa, que estava sendo exatamente quem era, sem esforço, sem performance. Bruno fechou os olhos e lembrou de algo que não pensava há anos. Lembrou do irmão mais novo, Gabriel, que tinha paralisia cerebral. Lembrou de como era difícil, de como ele, Bruno, aos 15 anos, ficava envergonhado quando os amigos vinham em casa e Gabriel estava lá, com seus movimentos descoordenados e sua fala arrastada. Lembrou de fingir que tinha lição de casa para não ter que levar Gabriel ao parque. Lembrou de todas as vezes que escolheu a facilidade em vez da paciência. Gabriel faleceu aos 19 anos, uma complicação respiratória que ninguém esperava. E Bruno carregava a culpa desde então. A culpa de não ter sido um irmão melhor, de não ter sido presente, de não ter sido gentil. Ver Felipe com Camila era como olhar em um espelho invertido. Felipe era tudo que Bruno não conseguiu ser. E por isso, Bruno o odiava, ou pelo menos tentava odiar. Mas agora, olhando para aquele vídeo, para aquela conexão genuína, Bruno só conseguia sentir vergonha. Ele abriu o WhatsApp e criou um grupo com Rafael e Gustavo. A gente precisa conversar, amanhã, é importante. As respostas vieram rápido. Rafael: concordo, isso não está certo, Bruno. Gustavo: vamos deletar o vídeo? Bruno olhou para a tela do celular, para o vídeo que deveria ter sido sua arma, e digitou: sim, vamos deletar. E vamos fazer algo melhor. Ele não sabia ainda o que era esse algo melhor, mas sabia que não podia continuar nesse caminho. Algo tinha que mudar. E talvez, apenas talvez, assistir Felipe Costa ser genuinamente bom fosse o empurrão que ele precisava para tentar ser uma pessoa melhor também. O sábado chegou sob um céu azul brilhante, típico de setembro em São Paulo. Felipe acordou mais cedo do que o necessário, nervoso como não se sentia desde o primeiro encontro. Café. Era só um café. Mas parecia muito mais importante do que isso. Luana já estava acordada, sentada à mesa da cozinha com seu tablet, assistindo vídeos de vulcões em erupção, sua obsessão recente. Bom dia, Lua, Felipe disse, servindo suco de laranja para ela.
Bom dia, pai. Hoje você vai ver a Camila de novo, né? Vou. Vamos tomar café juntos. Luana mordeu o lábio pensativa. E se eu quisesse ir junto? Felipe pausou, a xícara de café no ar. Você quer conhecer ela? Você disse que ela sabe Libras. Eu nunca conheci ninguém surdo além do vovô, e eu não me lembro muito dele porque eu era muito pequenininha. Luana fez aquela cara de quem estava planejando algo. E se ela for legal mesmo? Aí você pode ver ela mais vezes e eu também posso ter uma amiga nova. O coração de Felipe se apertou. Sua filha de 6 anos estava tão carente de figuras femininas na vida que estava disposta a conhecer alguém que o pai mal conhecia. Ao mesmo tempo, havia uma sabedoria infantil naquilo, uma aceitação que ele invejava. Deixa eu falar com ela primeiro, tá? Se ela topar, você pode ir. Mas Luana... Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Não pode ficar decepcionada se as coisas não derem certo entre eu e ela, entendeu? Às vezes adultos se conhecem e decidem ser só amigos. Eu sei, pai. Não sou bebê. Luana revirou os olhos de um jeito tão parecido com Marina que Felipe teve que sorrir. Ele pegou o celular e mandou mensagem para Camila. Bom dia. Pequena mudança de planos, se você topar. Luana quer muito conhecer você. Sem pressão nenhuma. Mas seria tudo bem se ela viesse também? A resposta demorou 3 minutos que pareceram 3 horas. Então o celular vibrou. Adoraria conhecê-la, mas só se você tiver certeza de que está pronto para isso. É um passo grande. Felipe respirou fundo e digitou. Estou pronto, acho. Vamos descobrir juntos? Vamos. A cafeteria que Felipe escolheu era aconchegante, com paredes de tijolos à vista e plantas penduradas por todo lado. Cheirava a café recém-passado e pão doce. Felipe e Luana chegaram primeiro, e a menina estava quase pulando de ansiedade na cadeira. Para de mexer o joelho, Lua. Você está balançando a mesa inteira. Desculpa, pai. É que eu estou nervosa. Eu também. Mas você é adulto. Adultos não ficam nervosos. Felipe riu. Adultos ficam nervosos, sim. Especialmente quando querem causar uma boa impressão. Quando Camila entrou pela porta, Felipe sentiu seu coração acelerar. Ela usava uma blusa amarela clara e jeans, o cabelo solto, e carregava uma bolsa de crochê artesanal. Mas o que chamou sua atenção foi o pequeno embrulho que ela trazia nas mãos. Camila os viu e sorriu, acenando. Quando chegou à mesa, Felipe se levantou. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Luana estava de pé também, olhando para Camila com curiosidade intensa. Oi, Camila disse em voz alta, depois sinalizou. Você deve ser Luana. Seu pai me contou muito sobre você. Os olhos de Luana se arregalaram. Você realmente sabe Libras, ela sinalizou de volta, seus movimentos um pouco trêmulos, mas corretos. Sei sim. E você sinaliza muito bem para uma criança. Meu pai me ensinou, por causa do meu vovô Antônio. Camila olhou para Felipe com uma expressão que derreteria qualquer coração. Depois voltou sua atenção para Luana. Eu trouxe uma coisa para você. Mas só posso dar se você prometer que vai cuidar bem. Ela estendeu o embrulho. Luana olhou para o pai, que acenou em permissão, e então abriu cuidadosamente. Dentro havia um pequeno livro ilustrado com páginas em relevo. O título era O Vulcão que Queria Ver o Mar. Luana ofegou. É sobre vulcões. Seu pai me disse que você ama vulcões. Encontrei esse livro em um sebo ontem. É especial porque tem ilustrações em relevo para pessoas cegas também. Achei que você ia gostar. Luana abraçou o livro contra o peito. E então, para surpresa de Felipe, deu a volta na mesa e abraçou Camila. Foi um abraço rápido, mas genuíno. Obrigada, obrigada, obrigada. Luana sinalizou freneticamente. Camila abraçou de volta, seus olhos brilhando. Quando se sentaram, Felipe tinha um nó na garganta do tamanho de uma bola de tênis. As 2 horas seguintes foram as mais leves que Felipe havia experimentado em anos. Luana e Camila conversaram sobre vulcões, desenhos, a escola, e Camila até mostrou alguns dos seus trabalhos de design no tablet.
Luana ficou fascinada com as cores e formas. Você é muito talentosa, Luana disse séria. Obrigada, pequena. Você também vai ser quando crescer, tenho certeza. Felipe assistia a tudo com uma mistura de alegria e terror. Alegria porque ver sua filha tão à vontade e feliz era tudo que ele queria. Terror porque ele sabia, com absoluta certeza, que estava se apaixonando por Camila. E isso significava risco. Significava a possibilidade de perda. Significava ter que confrontar fantasmas que ele havia trancado muito bem nos últimos 3 anos. 2 semanas se passaram em uma espécie de névoa cor-de-rosa. Felipe e Camila se encontraram mais 4 vezes, algumas com Luana, outras só eles dois. Cada encontro aprofundava a conexão. Tornava mais difícil imaginar um dia sem uma mensagem dela, sem um sorriso dela, sem as mãos dela sinalizando algo engraçado ou terno. Mas junto com a felicidade, vinha a culpa. Na terça-feira à noite, Felipe estava no quarto de Luana, lendo para ela antes de dormir, quando a menina perguntou: "Pai, você acha que a mamãe gostaria da Camila?" Felipe congelou, o livro ainda aberto. "Por que você pergunta isso?" "Porque eu gosto dela." "E você também gosta, dá pra ver. Mas, às vezes eu vejo você ficando triste do nada quando está com ela. Como se você se lembrasse de alguma coisa ruim." A percepção da criança o atingiu como um soco. "Luana, Tudo bem, pai. Eu também fico triste às vezes. Sinto falta da mamãe. Mas..." Ela pegou a mão dele. "Acho que a gente pode sentir falta e ainda ser feliz. Pode ser os dois ao mesmo tempo." Felipe puxou a filha para um abraço apertado, lutando contra as lágrimas. "Quando você ficou tão sábia?" "Sempre fui. Você que não percebe." Mais tarde naquela noite, sozinho no quarto, Felipe pegou o porta-retratos que guardava na gaveta. Era uma foto dele e Marina no dia do casamento, sorrindo sob um arco de flores brancas. Ela estava radiante, os olhos brilhando de felicidade. "Eu não sei como fazer isso, Mari." Ele sussurrou para a foto. "Não sei como seguir em frente sem sentir que estou te deixando para trás." A culpa que ele havia suprimido por semanas veio à tona como uma onda. A última conversa dele com Marina, na manhã do acidente, tinha sido uma briga boba sobre ele ter esquecido de buscar Luana na escola. Marina saiu irritada e nunca voltou. Foram as últimas palavras entre eles. Uma discussão sobre algo tão insignificante que Felipe nem lembrava mais dos detalhes. Só lembrava da última coisa que ele disse: "Você sempre exagera tudo, Marina." E então ela saiu. E então o acidente aconteceu. E Felipe nunca teve a chance de pedir desculpas, de dizer que a amava, de dizer qualquer coisa que importasse. Como ele poderia amar outra pessoa quando nunca teve a chance de se despedir adequadamente da primeira? Na empresa, as coisas estavam tensas por motivos completamente diferentes. Bruno havia chamado Rafael e Gustavo para uma reunião de café na quinta-feira de manhã, antes do expediente começar. "Eu deletei o vídeo", Bruno disse sem preâmbulo, olhando para o café em sua frente. "E quero me desculpar com vocês dois. Eu arrastei vocês para algo vergonhoso, algo cruel, e não tinha justificativa." Rafael e Gustavo trocaram olhares surpresos. "O que mudou?" Rafael perguntou cuidadosamente. Bruno respirou fundo. "Eu vi aquele vídeo umas 50 vezes, e cada vez que eu assistia, tudo que eu via era um cara sendo genuinamente bom. E eu percebi, eu não estava tentando expor um impostor. Eu estava tentando provar que ninguém podia ser melhor do que eu fui." "Melhor em quê?" Gustavo perguntou. "Com meu irmão." As palavras saíram quebradiças. "Ele tinha paralisia cerebral. Faleceu quando eu tinha 20 anos. E eu fui um irmão terrível. Eu tinha vergonha dele. Evitava levá-lo a lugares. Ficava irritado quando ele precisava de ajuda. E depois que ele morreu, eu carreguei essa culpa. Ver Felipe sendo tão naturalmente compassivo, tão paciente, só me lembrava de tudo que eu não fui." O silêncio na mesa era pesado. "Bruno", Rafael disse finalmente, "você era um adolescente. Adolescentes são egoístas por natureza. Isso não te define agora."
Mas define minhas escolhas, não é? Eu quis destruir o Felipe porque ele me fazia olhar para minhas próprias falhas. Gustavo colocou a mão no ombro de Bruno. Então, o que você vai fazer agora? Bruno olhou para ambos. Vou falar com ele. Vou pedir desculpas. E vou parar de competir com ele. Ele merece aquela promoção mais do que eu. Sempre mereceu. Na sexta-feira à noite, Felipe levou Camila para jantar no mesmo restaurante onde se conheceram. Havia algo poético nisso, voltar ao lugar onde tudo começou. Mas Felipe estava silencioso, distante de um jeito que Camila percebeu imediatamente. Você está quieto hoje. Ela sinalizou durante a entrada. Aconteceu alguma coisa? Felipe hesitou, depois decidiu ser honesto. Estou com medo. De quê? Disso, de nós, de estar feliz e perder tudo de novo. Ele olhou para as próprias mãos. A última conversa que tive com Marina foi uma briga, sobre algo idiota que eu nem lembro mais. Ela saiu irritada, e eu deixei. Não corri atrás, não pedi desculpas, e aí ela morreu, e eu nunca mais tive a chance de consertar aquilo. Camila estendeu a mão e pegou a dele. Felipe, e agora eu estou aqui com você, e eu estou feliz. Mais feliz do que me sentia em anos. Mas toda vez que fico feliz, meu cérebro me lembra que coisas boas não duram. Que eu vou estragar tudo de novo. Que eu não mereço isso depois de ter falhado com ela. Você não falhou com ela, Camila sinalizou firmemente. Você teve uma discussão. Casais discutem. O acidente não foi culpa sua. Mas eu não pedi desculpas. Essas foram as últimas palavras entre nós, Camila. Uma briga boba. Camila apertou a mão dele com mais força. Olha para mim. Ele levantou os olhos que estavam úmidos. Você acha que Marina ia querer que você passasse o resto da vida se punindo por uma discussão? Você acha que ela ia querer que você fosse infeliz? Não. Então, honre a memória dela sendo feliz, sendo um bom pai para Luana, e se permitindo amar de novo. Ela pausou, seus próprios olhos brilhando. Porque eu estou me apaixonando por você, Felipe. E tenho medo também. Medo de ser demais ou difícil, como eu sempre fui nos relacionamentos passados. Mas estou aqui, escolhendo tentar. Escolhendo acreditar que você me vê de verdade. Felipe sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu vejo você. E eu também estou me apaixonando. Isso que me assusta. Então vamos ter medo juntos. Camila sinalizou com um sorriso trêmulo. E vamos tentar mesmo assim. Felipe se levantou, contornou a mesa e a beijou. Foi um beijo suave, salgado de lágrimas, cheio de promessa e medo e esperança misturados. Quando se separaram, Camila estava chorando também, mas sorrindo. Isso é um sim para continuarmos tentando? É um sim para tudo, Felipe disse, sinalizando as palavras ao mesmo tempo. Do outro lado do restaurante, Bruno estava sentado sozinho em uma mesa. Ele havia vindo jantar, pensando, processando a conversa da manhã com os colegas. E então viu Felipe e Camila entrarem. Por um instante, Bruno considerou ir embora. Mas então viu o momento de vulnerabilidade. Viu Felipe chorar, viu o beijo, viu a conexão genuína. E algo dentro dele quebrou de vez. Não de inveja, de reconhecimento, de entender que o que Felipe tinha não era sorte ou performance, era coragem. A coragem de ser vulnerável, de escolher o amor apesar do medo, de ser genuinamente humano. Bruno se levantou e, antes que pudesse questionar a decisão, caminhou até a mesa deles. Felipe e Camila olharam para cima, surpresos. Bruno? Felipe disse, confuso. Você está... Desculpa interromper, Bruno disse, sua voz grossa. Eu preciso falar uma coisa. Ele olhou para ambos, depois focou em Felipe. Eu te devo um pedido de desculpas. Um enorme. Felipe franziu a testa. Por quê? E então Bruno contou tudo. Sobre o plano, sobre a armadilha do primeiro encontro, sobre o vídeo. Cada palavra saía dolorosa, mas necessária. Camila ficou pálida, suas mãos congeladas no ar. Felipe ficou vermelho, a raiva lampejando em seus olhos. Você fez o quê?
Felipe disse, sua voz perigosamente baixa. Eu sei o quanto isso é imperdoável. Eu estava errado, completamente, vergonhosamente errado. Bruno olhou para Camila. E você, Camila? Eu sinto muito por ter te usado como isca. Você não merecia isso. Camila ainda estava processando, suas mãos tremendo. Felipe se levantou, e por um momento, Bruno pensou que ia levar um soco, e sinceramente, achava que merecia. Mas então Felipe apenas disse, você precisa sair daqui, agora. Eu sei. Mas primeiro, uma última coisa. Bruno tirou o celular do bolso e mostrou a tela. Eu deletei o vídeo. Não tem cópias. E amanhã de manhã eu vou até o RH e vou me retirar da consideração para a promoção. Vou recomendar você. Porque você merece. Sempre mereceu. Felipe estava tremendo de raiva contida. Você acha que isso conserta? Você usou nosso primeiro encontro, um dos momentos mais importantes da minha vida, como uma maldita armadilha. Eu sei, não conserta nada. Mas é o começo de eu tentar ser uma pessoa melhor. Bruno olhou para ambos uma última vez. Sinto muito. De verdade. Ele se virou e saiu do restaurante, deixando Felipe e Camila em silêncio chocado. Camila foi a primeira a se mover. Suas mãos se levantaram, tremendo. Nosso primeiro encontro foi uma pegadilha? Não, Felipe disse firmemente, pegando as mãos dela. O plano deles era uma pegadilha, mas o que aconteceu entre nós foi real. Cada momento, cada palavra, cada sinal. Foi tudo real, Camila. Mas eles esperavam que você me rejeitasse. Esperavam que você fosse... Ela não conseguiu terminar a frase. E eu não fui, porque eu não sou aquela pessoa. E você não é um teste ou um desafio. Você é você. E o que sentimos é real. Camila respirou fundo, depois assentiu lentamente. Foi real. É real, Felipe corrigiu. Eles ficaram ali de mãos dadas, processando a revelação. O restaurante ao redor deles continuava sua vida normal, mas para eles, o mundo havia mudado mais uma vez. E dessa vez, eles escolheram seguir em frente, juntos. Os dias seguintes à confissão de Bruno foram estranhos. Felipe oscilava entre raiva e algo próximo à compreensão. Camila processava tudo de forma mais silenciosa, mas Felipe via nos olhos dela que algo havia mudado. Não entre eles, mas na forma como ela via o mundo. Você está bem? Felipe sinalizou na terça-feira à noite, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera. Luana corria à frente, perseguindo pombas. Estou processando, Camila respondeu. É estranho saber que nosso primeiro encontro foi planejado para nos machucar, mas ao mesmo tempo, ela pausou, escolhendo as palavras com cuidado. É libertador saber que mesmo na pior situação possível, com pessoas esperando você falhar, você escolheu ser gentil, escolheu ser você. Eu não escolhi ser gentil com você, Camila. Eu só fui eu mesmo. Não tinha outra opção. Exatamente. Ela sorriu. E isso significa mais do que você imagina. Felipe puxou-a para um abraço e ficaram ali, no meio do parque, enquanto Luana finalmente desistia das pombas e voltava correndo para eles. Vocês estão grudando de novo, ela reclamou, mas estava sorrindo. Ciúmes? Felipe provocou. Não, só quero grudar também. E ela se enfiou no meio do abraço, fazendo ambos rirem. Na quinta-feira de manhã, Felipe encontrou um envelope em sua mesa no trabalho. Dentro havia uma carta manuscrita. Ele reconheceu a letra de Bruno imediatamente. Felipe, sei que uma carta não conserta o que fiz. Sei que palavras são baratas quando as ações foram tão ruins. Mas preciso que você saiba algo. Assisti aquele vídeo 50 vezes antes de deletá-lo. E cada vez vi algo diferente. No começo, via o que eu queria ver. Uma performance, uma farsa. Mas no final, só conseguia ver coragem. A coragem de ser vulnerável, de ser genuíno, de ser humano em um mundo que nos ensina a usar máscaras. Meu irmão, Gabriel, tinha paralisia cerebral. Ele faleceu quando eu tinha 20 anos,
E eu passei anos me odiando por não ter sido o irmão que ele merecia. Quando vi você com Camila, vi tudo que eu deveria ter sido e não fui. E isso me quebrou. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Mas estou pedindo a chance de tentar ser melhor. Hoje fui ao RH e me retirei da consideração para gerente sênior. Recomendei você. Porque você merece. Sempre mereceu. E mais importante, desejo felicidades para você e Camila. De coração. Vocês merecem todo o amor do mundo. Bruno Felipe leu a carta 3 vezes, sentindo algo complicado se desenrolar no peito. Raiva ainda estava lá, sim. Mas também havia algo parecido com compaixão. Bruno havia feito algo terrível, mas pelo menos teve coragem de admitir e tentar mudar. Ele guardou a carta na gaveta. Não estava pronto para perdoar completamente, mas estava pronto para seguir em frente. 2 meses se passaram como um sopro. Camila conheceu os pais de Felipe, que a adoraram instantaneamente. Felipe conheceu os pais de Camila, que ficaram emocionados ao ver como ele sinalizava fluentemente e como tratava a filha com tanto respeito e amor. Luana e Camila se tornaram inseparáveis, criando sua própria linguagem secreta de piadas internas e sinais inventados. E em uma sexta-feira chuvosa de novembro, Felipe percebeu algo enquanto observava Camila e Luana montando um quebra-cabeça no chão da sala. Sua casa não parecia mais vazia. Não havia mais aquele silêncio pesado que existia antes. Havia risadas, havia conversas sinalizadas atravessando cômodos, havia vida. Naquela noite, depois de colocar Luana para dormir, Felipe pegou o porta-retratos que guardava na gaveta, a foto dele e Marina no casamento. Ele a olhou por um longo momento. Depois sinalizou para a foto, como se Marina pudesse vê-lo. Obrigado por me ensinar o que é amar. Obrigado por Luana. Obrigado por ter sido você. E desculpa por aquela última manhã. Desculpa por não ter dito que te amava antes de você sair. Mas eu amava. Sempre amei. E agora... Ele respirou fundo. Agora estou aprendendo a amar de novo. E acho que você ia gostar dela. Acho que vocês seriam amigas. Ele colocou a foto de volta, mas dessa vez não na gaveta. Colocou-a na prateleira do quarto, ao lado de uma foto recente dele, Luana e Camila sorrindo em frente ao MASP. Passado e presente, lado a lado. Não em conflito, mas em harmonia. Na manhã de sábado, Felipe acordou com uma certeza cristalina. Hoje era o dia. Ele havia comprado o anel 2 semanas atrás. Um anel simples de ouro branco, com uma pequena pedra verde água, que lembrava a cor do vestido que Camila usava no primeiro encontro. Pai, você está nervoso, Luana observou durante o café da manhã. Está mexendo no cabelo igual faz quando está nervoso. Felipe parou de mexer no cabelo. Tá tão óbvio assim? Muito. Ela mordeu a torrada pensativa. Você vai pedir ela em casamento hoje, né? Ele quase cuspiu o café. Como você sabe? Porque você está agindo estranho faz 1 semana, e ontem eu vi você guardando uma caixinha pequena no bolso do casaco. Ela deu de ombros. E porque faz sentido. Vocês se amam. A gente é feliz com ela. Então por que esperar? Desde quando você tem 30 anos de sabedoria? Sempre tive, você que não presta atenção. Luana tomou seu suco calmamente. E sim, eu quero que ela seja minha madrasta. Só para você não ter que perguntar depois. Felipe riu, puxou a filha para um abraço apertado. O que eu fiz para merecer você? Sorte, provavelmente. Felipe havia planejado tudo. Voltariam ao Bistrô das Águas, o restaurante onde se conheceram. Mesma mesa, se possível. Ele pediria Camila em casamento lá, fechando o círculo onde tudo começou. Mas o universo tinha outros planos. Quando chegaram ao restaurante, o gerente veio até eles com uma expressão apologética. Senhor Felipe, sinto muito. Tivemos um problema com o encanamento. Estamos fechados hoje para reparos emergenciais. Felipe sentiu o pânico subir. O anel estava no bolso. O plano estava traçado. E agora? Camila tocou seu braço, sinalizando. Está tudo bem. Podemos ir a outro lugar. Mas Felipe queria que fosse especial.
Queria que fosse perfeito. Queria... Pai, Luana puxou sua manga, sinalizando discretamente. Por que não a gente vai para aquele lugar que a gente sempre vai? Que lugar? O parque, a ponte estaiada. Lembra? Você levou ela lá na nossa segunda caminhada. Felipe olhou para a filha, depois para Camila, que observava a conversa silenciosa com curiosidade. E então ele entendeu. Não precisava ser o mesmo restaurante. Só precisava ser verdadeiro. Mudança de planos, Felipe disse em voz alta e sinalizou. Vamos fazer um piquenique. Eles compraram sanduíches em uma padaria, pegaram uma toalha xadrez que Felipe mantinha no porta-malas por algum motivo e foram até o Parque do Povo, perto da ponte estaiada. O céu estava nublado, mas sem chuva, e havia algo de mágico no ar frio de novembro. Estenderam a toalha sob uma árvore grande, com vista para a ponte iluminada ao fundo. Luana comeu seu sanduíche rapidamente e depois anunciou. Vou dar uma volta. Volto daqui a 15 minutos. Luana, você não pode. Felipe começou, mas ela já estava indo, virando-se apenas para fazer um sinal discreto que significava boa sorte. Camila riu. Ela está tramando algo. Ela com certeza está. Ficaram em silêncio confortável por um momento, observando as pessoas passarem pelo parque. Corredores, ciclistas, famílias com crianças, a vida acontecendo ao redor deles. Camila, Felipe sinalizou, virando-se para ela. Seu coração estava batendo tão forte que ele tinha certeza de que ela podia ouvir de alguma forma. Posso te contar uma coisa? Sempre. 3 meses atrás, eu estava convencido de que minha vida já tinha acontecido, que a melhor parte já tinha passado. Eu estava vivendo no piloto automático, só tentando ser um bom pai para Luana, e nada mais. Ele pausou, pegando a mão dela. E então você entrou naquele restaurante com seu vestido verde água e tudo mudou. Felipe, deixa eu terminar, por favor. Ele sorriu nervoso. Você não só me fez lembrar o que é viver de verdade. Você me mostrou que é possível honrar o passado e ainda construir um futuro. Que ter espaço no coração para alguém novo não significa esquecer quem veio antes. Significa que o coração cresce. Camila tinha lágrimas nos olhos agora, suas mãos tremendo ligeiramente na dele. Você faz Luana rir de um jeito que eu não ouvia há anos. Você me faz querer ser melhor a cada dia. E quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em te enviar uma mensagem. Quando vou dormir, a última coisa que quero é te ver. Ele respirou fundo. Camila Alves, você transformou nossa casa em um lar. E eu não quero passar um dia sequer sem você nele. Felipe se levantou, ajudou-a a ficar de pé também, e então se ajoelhou ali, no meio do parque, sob aquela árvore, com a ponte estaiada e iluminada ao fundo. Ele tirou a caixinha do bolso e a abriu, revelando o anel. As mãos dele sinalizaram tremendo de emoção. Casa comigo? Seja minha esposa, seja a mãe que Luana escolheu, seja minha parceira em tudo? Para sempre? Camila cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Por um momento ela não conseguiu se mover, apenas olhando para ele, para o anel, para aquele homem que havia entrado em sua vida quando ela menos esperava e mudado tudo. Então suas mãos se moveram, firmes apesar das lágrimas. Sim, 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 1000 vezes sim. Felipe se levantou num pulo, colocou o anel no dedo dela e a girou no ar enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. Quando a colocou de volta no chão, ele a beijou. Um beijo que dizia tudo que palavras e sinais não conseguiam expressar. Aplausos explodiram ao redor deles. Felipe e Camila se separaram, surpresos, e perceberam que havia uma pequena multidão observando. Pessoas pararam suas corridas, suas caminhadas, suas conversas, para testemunhar aquele momento. E no meio da multidão, Luana estava chorando de felicidade, sinalizando: Eu sabia! Eu sabia! O casamento aconteceu 4 meses depois, em uma tarde ensolarada de março. Foi uma cerimônia pequena, íntima, no jardim da casa dos pais de Camila. Havia cerca de 40 pessoas, metade da família de Felipe, metade da de Camila
e alguns amigos próximos. Luana era a daminha de honra oficial e levou seu papel extremamente a sério, guiando Camila pelo corredor improvisado com uma seriedade que fez vários convidados rirem de ternura. Camila estava deslumbrante em um vestido simples e elegante, flores brancas entrelaçadas no cabelo. Felipe estava com um terno cinza carvão, gravata verde água, e parecia que ia desmoronar de emoção a qualquer momento. A cerimônia teve 2 intérpretes de Libras, para que todos pudessem acompanhar, mas Felipe e Camila fizeram seus votos tanto em português quanto em Libras, suas mãos e vozes se misturando em uma declaração de amor que não precisava de uma língua só para ser completa. Eu prometo te ver sempre. Felipe sinalizou e falou, seus olhos fixos nos dela. Ver você de verdade, em todos os seus dias bons e ruins. Prometo ser seu parceiro, seu melhor amigo, e a pessoa que sempre vai escolher você. Hoje e sempre. Camila mal conseguia ver através das lágrimas, mas suas mãos se moveram com clareza. Eu prometo te lembrar todos os dias que você é amado, que você merece ser feliz. Prometo ser mãe para Luana com todo o amor que tenho. E prometo que nossa casa sempre será cheia de risos, sinais e amor sem limites. Quando o celebrante disse, pode beijar a noiva, o beijo foi acompanhado de aplausos, lágrimas e Luana gritando, finalmente, do lado deles. Na recepção, durante a valsa, Felipe segurou Camila perto e sussurrou, obrigado por me escolher. Obrigado por ser escolhível, ela respondeu sorrindo. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora e Luana finalmente adormeceu no sofá, exausta de tanta dança, Felipe e Camila ficaram na varanda, observando as estrelas. Você acha que eles ainda nos odeiam? Camila perguntou de repente. Felipe não precisou perguntar quem era eles. Bruno me mandou uma mensagem ontem. Disse que está feliz por nós e que espera que eu possa perdoá-lo algum dia. E você pode? Felipe pensou por um momento. Acho que já perdoei. Não pelo que ele fez, mas porque guardar raiva só me machucaria. E eu estou cansado de carregar coisas pesadas. Ele olhou para ela. Estou pronto para carregar só coisas leves agora, como você e Luana e nosso futuro. Eu não sou leve, sou péssima de acordar de manhã. Felipe riu. Então vamos carregar juntos. Juntos, Camila concordou, entrelaçando os dedos nos dele. 6 meses depois do casamento, em uma manhã de sábado comum, Felipe estava fazendo panquecas enquanto Camila ajudava Luana com um projeto de ciências na mesa da cozinha. A casa cheirava a canela e café, o rádio tocava baixinho, e tudo era perfeitamente, maravilhosamente normal. E então Felipe parou, a espátula no ar, e apenas observou. Observou Camila sinalizando animadamente algo sobre vulcões. Observou Luana rindo e tentando desenhar lava no papel. Observou a luz da manhã entrando pela janela e iluminando tudo com aquele tom dourado que só existe nos sábados tranquilos. Pai, as panquecas! Luana gritou, e Felipe voltou a atenção para o fogão rindo. Mais tarde, quando perguntaram o que ele estava pensando naquele momento parado na cozinha, Felipe respondeu sinceramente. Estava pensando que, às vezes, as armadilhas que as pessoas preparam para nos destruir acabam nos levando exatamente para onde deveríamos estar. Porque naquela mesa, naquela cozinha, naquela casa cheia de amor e libras e risadas, Felipe Costa finalmente entendeu algo fundamental. O amor verdadeiro não precisa de língua específica. Precisa apenas de coragem, de escolha, e de 2 pessoas dispostas a se ver de verdade. E ele tinha tudo isso. Finalmente, ele tinha tudo isso. Se essa história tocou algo dentro de você, como tocou em mim, não deixe que ela termine aqui. Deixe que ela te lembre. A bondade verdadeira não é performance, é escolha. A compaixão não é fraqueza, é coragem. E às vezes, as pessoas que mais tentam provar que o bem não existe são aquelas que mais precisam vê-lo de perto. O amor não acontece apesar das diferenças,
Ele floresce por causa da nossa disposição de ver, ouvir e entender o outro de verdade. Inscreva-se aqui no canal para mais histórias que nos lembram da humanidade que ainda existe no mundo. E se essa história te emocionou, compartilhe, porque um coração tocado pode tocar outros. E assim, a luz se espalha, com nossos corações ecoando. Obrigado por fazer parte da nossa jornada.